Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores, amigos que nos acompanham nas galerias, pela TV, pela rádio, meu boa tarde. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de citar dois assuntos que foram trazidos durante o fim de semana, a discussão, e que eu entendo assuntos que de alguma forma são convergentes. Nós tivemos na última sexta-feira uma audiência pública feita pela Comissão de Obras, a pedido do vereador Lima, para discutirmos as obras do viaduto. E tivemos também na sexta-feira a decisão também da Comissão de Obras em enviar ao senhor prefeito um pedido de informações em relação à capacidade do município em se endividar ou não no que diz respeito às obras de recuperação da Rodrigues Alves, o PAC Mobilidade. E eu entendo que esses dois assuntos são dois assuntos que de alguma forma são convergentes, porque dizem respeito à mobilidade, dizem respeito à recuperação da área central, enfim, há uma série de assuntos que de uma forma ou de outra trazem benefícios não só a quem se usa daquelas vias da Rodrigues Alves, do viaduto, mas ao mesmo tempo dos comerciantes da região, enfim, uma série de convergências. Primeiramente, em relação ao PAC Rodrigues Alves, ao PAC Mobilidade. Seria um empréstimo de cerca de 13 milhões de reais, e entendo eu de extrema importância. Todos aqueles que se utilizam da Rodrigues Alves sabem do que eu estou dizendo. A Rodrigues Alves hoje, infelizmente, está completamente deteriorada, com uma dificuldade imensa de trânsito, mas mais do que isso, ela acaba sendo de uma forma ou de outra um grande terminal de integração de transporte coletivo, e esse projeto, então, contemplaria entre a Nações Unidas e a Pedro de Toledo não só a recuperação de capa asfáltica, não só a recuperação do piso de uma forma mais objetiva, mas seria algo muito mais amplo que traria uma condição de mobilidade melhor para o cidadão, para o usuário do transporte público e também para aqueles usuários, aqueles que se locomovem ao centro com o seu automóvel. É um projeto que contempla todos esses itens e que nós entendemos, repito, de extrema importância. Infelizmente, ou felizmente, não é, vereador Paulo? Dependendo da ótica, nós aprovamos o parcelamento da dívida da Coab, felizmente, mas infelizmente, com a aprovação do parcelamento da dívida da Coab, nós chegamos num teto, num limite de endividamento para o município. Nós fizemos, no ano passado, a aprovação do PAC Pavimentação, decisão acertada dessa casa, vai possibilitar com que todas as ruas habitadas do município que ainda não têm asfalto sejam asfaltadas. Entendo eu como uma decisão histórica dessa casa em aprovar esse PAC. Junto disso, então, a Coab, que também era inevitável que o fizéssemos, a aprovação desse parcelamento, até porque senão inviabilizaríamos a cidade, mas nesse caso, então, numa conversa inclusive com o senhor prefeito, é praticamente certa de que nós não poderemos adquirir esse empréstimo de 13 milhões de reais para que nós possamos recuperar Rodrigues Alves. E não pela desimportância dessa obra, mas realmente pela condição de endividamento do município que hoje está no teto. E eu entendo, todos nós tivemos acesso ao projeto de revitalização da Rodrigues, eu acho que é inevitável e é inegável a importância, a beleza e principalmente a funcionalidade daquele projeto. E aqui cada um se empenhar com os seus parlamentares, com os seus deputados, com o governo federal. Está aqui o presidente da Câmara, o vereador Sandro, o vereador Roque, que fazem parte do partido que hoje governa o país, que é o PT. De cada um de nós se esforçar para tentarmos reverter verbas de emendas parlamentares para que nós possamos investir na Rodrigues Alves, buscar junto ao governo do Estado, está aqui o vereador Lima, o vereador Mantovani, que são do PSDB, temos um deputado na cidade hoje, que a gente possa também buscar emendas parlamentares para que sejam utilizadas na Rodrigues Alves. E por que não também conversar e tentar, a fundo perdido, tivemos a verba, há pouco tempo, a verba do esgoto, 120 milhões de reais, por que não também tentarmos buscar verbas a fundo perdido para tentar recuperar Rodrigues Alves, que, repito, é de extrema importância para o município. E mais, e eu acho que aí é o dever de casa que nós devemos cumprir. Fazer uma programação a médio prazo e o município reservar dinheiro no seu orçamento, todos os anos, para que a gente possa, no primeiro momento, recuperar o piso da Rodrigues Alves. Acho que isso é essencial. Quem se utiliza da Rodrigues sabe a dificuldade que é andar ali.
Então, reservar no orçamento dinheiro para, primeiramente, investir na recuperação do pavimento, depois melhorar a questão de acessibilidade, da mobilidade, para o transporte coletivo, enfim. Pegar aquele projeto e daquele projeto, fazer do limão uma limonada. Com aquele projeto, se não conseguimos através de empréstimo, usar a criatividade, usar a influência política de cada um, para tentarmos de alguma forma conseguir os recursos necessários para os investimentos da Rodrigues Alves. Nós não podemos simplesmente, não conseguimos emprestar o dinheiro, então não vamos fazer. Às vezes as coisas não são fáceis, não são tão simples, mas nem por isso deixam de ser importantes e necessárias. Eu acho que cabe a todos nós, junto com a Prefeitura, uma luta em função de resolver esse problema. Vereador Paulo Eduardo, me honre com a parte. Queria parabenizar o vereador, porque, de fato, o Legislativo pode, sim, contribuir com o Executivo, buscando as emendas e buscando respostas objetivas, e talvez fosse essa uma bandeira dessa Câmara nesse momento, porque é inquestionável que a Rodrigues Alves tem que ser revista, e o projeto contempla isso. Talvez o senhor pudesse encabeçar essa luta para que nós, os 17, consigamos, se cada um conseguir 300 mil, a outra metade fica para a Prefeitura, e eu acho que há reserva para isso. Não há dúvida, Excelência. Eu acho que cada um, trabalhando com os seus parlamentares, pode conseguir fazer com que a gente possa antecipar a realização, que é inegável a importância desses investimentos. E na esteira disso, fizemos uma audiência pública na última sexta-feira, organizada pelo vereador Lima Júnior, para discutir a questão do viaduto quase acabado. Eu prefiro usar essa frase do que usar aquela velha frase, aquela velha máxima do viaduto inacabado. Eu prefiro olhar pelo lado de que ele está quase acabado do que olhar pelo lado que ele é inacabado. E não há dúvida alguma também da importância do término dessa obra. E essa reunião foi importante, né, vereador? Para nós entendermos um pouco melhor qual é a situação atual das obras e, mais do que isso, entender o porquê da lentidão dessas obras. O vereador Lima Júnior está aqui e não vai me deixar faltar com a verdade. Nós antes fizemos até uma conversa de bastidores para tentar acalmar os ânimos na relação. É uma relação de mais de 20 meses entre construtora e prefeitura, 27 meses, me corrige o vereador Lima, e nós entendemos antes da reunião e durante a reunião de que se não houver bom senso das partes, nós vamos ter problema. Se não houver uma convergência e de repente cada um abrir mão de alguma coisa para poder caminhar na solução, nós vamos ter a paralisação dessa obra. Então, ficou acordado, a prefeitura fez uma proposta à construtora e a construtora tem até 72 horas para responder à proposta da prefeitura. O dono da construtora que disse, olha, eu acho difícil. Quer dizer, me assustou a forma como que ele falou. Quer dizer, antes de olhar a proposta, ele já mais ou menos que rechaçou, até pela dificuldade de relação. Por que isso? E aí eu concordo com o secretário, com o Ney. Ganhar uma licitação, jogando o preço lá embaixo, esperando o que em alguns momentos já foi feito, esperando que os aditivos venham e cubram os custos da obra, eu acho extremamente complicado. Ou você traz lisura no processo e igualdade de condições na participação e depois não abre mão, ou então, infelizmente, as coisas não caminham. E o secretário, fica aqui os parabéns ao secretário pela postura firme que teve na reunião, de dizer, olha, vamos caminhar no que nós temos hoje. Não adianta querer agora consertar uma defasagem de valores lá de trás com aditivos para tentar salvar um processo que começou errado por parte da construtora. Então eu acho que nós podemos caminhar no bom senso das partes. De repente, olha, a prefeitura pode assumir serviço A, B e C, a construtora deixa para a prefeitura fazer, paga o que deve, prefeitura, num futuro próximo, assume o restante da obra e faz. Porque, olha, qual que é a minha maior preocupação, vereadores? Vereador Lima, e disse isso aquele dia. Minha maior preocupação é isso virar uma demanda jurídica. A empresa não querer terminar a obra, a prefeitura não pagar o aditivo, ir à justiça e a gente ficar aí mais 4 ou 5 anos com a obra parada até poder contratar outra empresa. E sabe o que vai acontecer? São 5 anos de obra parada, nós vamos perder a verba e nós não vamos terminar o viaduto. Ou seja, nessa hora tem que ter um pouquinho de equilíbrio, de bom senso, abrir mão de alguma coisinha para que o que está ruim não fique pior. Vereador Lima, me honre com a parte. Obrigado pela parte, vereador. A vossa colocação é semelhante àquilo que nós pautamos na nossa fala na tarde dessa segunda-feira. E para o senhor ver que a conduta ou o conceito que a prefeitura vinha praticando
ao longo dos anos com relação a essa prática do aditivo demonstra que a empresa já esperava, tanto que o valor apresentado por ela de 1,5 milhão representa 25% de 6 milhões, que é o valor global da obra. Só para concluir, senhor presidente, fica de exemplo, fica de modelo e fica de lição, que a partir de agora a prefeitura tenha como regra evitar esse tipo de coisa, para que as empresas que venham à cidade ganhem efetivamente com o preço que devem realizar a obra. Mas mais importante do que tudo, bom senso e equilíbrio para entender que essa obra é importante para a cidade e não existe obra mais cara do que obra parada. É só a gente ver o tamanho da dívida desse viaduto. E se a gente não encontrar um caminho, um acordo entre as partes, nós vamos ficar ainda muitos anos com essa obra parada. Então, vamos transformar o que é quase acabado em acabado. Obrigado, senhor presidente.